5, 4, 3. Boa noite, graça e paz, seja muito bem-vindo a mais um Tadel, a mais um momento na qual Deus vai falar ao seu coração. Queria convidar a você a compartilhar esse link com o maior número de pessoas que você puder, mande para a sua célula, compartilhe para que ela também seja abençoada. Tadel é um treinamento para liderança, mas que serve para eu estar liderando a minha casa, estar liderando o meu local de trabalho, onde Deus me colocar, eu ali posso ser um líder e implantar e colocar isso que nós vamos ouvir nessa noite. Você é nosso convidado, você que está conosco pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para você receber todas as notificações, todas as nossas programações, para que você também seja ricamente abençoado pelo Senhor. E nós nessa noite estamos aqui para trazer um pouquinho mais de Deus para a sua vida, para agregar na sua liderança. E o tema dessa noite é célula cheirinho de Deus. Amém? O texto está em 2 Coríntios, capítulo 2, eu vou ler do versículo 14 ao versículo 17, um texto no qual Paulo se direciona à igreja de Corintos. E o texto diz o seguinte, 2 Coríntios 2, capítulo 14 ao 17, eu vou ler na minha versão, e você acompanha aí na versão que você tem na sua casa, que diz: graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo, para este somos o cheiro da morte, para que a fragrância da vida, mas para aqueles que mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra visando o lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Qual é o propósito de Paulo ao escrever esta carta para Corintos? Qual é o propósito de Paulo quando ele escreve essa carta para a igreja que ele fundamentou ali? No versículo 9 desse mesmo texto de 2 Coríntios 2, ele fala: eu lhes escrevo com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo o que lhes falei. O propósito de Paulo, meus amados, era saber se aquela igreja estava aprovada, se elas estavam implantando, acrescentando, vivendo aquilo que ele havia pregado. Note, meus amados, que Paulo está escrevendo agora para esta igreja, uma igreja que ele suou para ganhar para Cristo, uma igreja na qual deu trabalho de estar buscando implantar a palavra do Senhor. E Paulo estava preocupado com esta igreja, se eles tinham entendido todo o evangelho que ele havia pregado. Meu amado líder, a primeira lição que é muito importante é você entender que assim como Paulo tinha ciência que aquela igreja tinha dado trabalho, suado, eu sei também que a sua célula foi fruto da sua oração. Eu sei que a sua célula deu trabalho, você se empenhou, você ajudou o líder que antecedeu você, você se esforçou para que ela multiplicasse e desse vida. Então nós temos que entender, meus amados, que assim como Paulo se preocupava com essa igreja, você também precisa se preocupar com a sua célula, saber se ela está entendendo todo o contexto que nós estamos pregando. Nós estamos falando sobre santidade. Será que a minha célula está entendendo sobre a santidade que está sendo pregada? Será que a célula está vivendo essa santidade? Será que a célula está entendendo qual é o propósito, para onde a nossa igreja está indo? Entenda, é nossa essa responsabilidade de entender e levar essa pessoa a entender. Paulo, ele se esforçava para dar orientação a esta célula, ele se esforçava para dar orientação a esta igreja, e por isso nós nesse dia estamos aqui para te ensinar, para te capacitar a você viver esse mesmo ardor no coração como líder. E eu quero trazer algumas dicas, 4 dicas para você viver uma
uma célula com um cheirinho de Deus, uma célula que vive esse contexto do que a palavra de Deus tem para nós, porque o que Paulo estava preocupado é se eles estavam aprovados, é a expressão que Paulo coloca, se eles estavam vivendo aquilo ali. E eu quero te dar essas dicas para que você possa nortear a sua liderança, para que você possa nortear a sua vida dentro desse contexto de ter uma célula que exala um cheirinho de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa, quem não gosta de chegar perto de uma pessoa na qual ela tem um perfume tão gostoso e aquele perfume envolve aquele ambiente? Eu tenho certeza que você gosta de chegar perto de alguém e estar bem apresentado, mas também cheiroso. Então, da mesma forma que nós gostamos de nos aproximar de alguém que tem um belo perfume, alguém que traz um aroma agradável, eu tenho certeza, meus amados, que você também pode e deve levar a sua célula a ter esse cheirinho agradável, esse cheirinho bom de Deus na sua célula. Vamos lá, as dicas que eu quero te dar para você ter uma célula com o cheirinho de Deus. Primeira dica, anota aí, Deus nos conduz vitoriosamente. No versículo que nós lemos logo no início, o versículo 14 diz: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Então a primeira dica que eu posso te dar, meus amados, se aproprie que a sua célula, ela é conduzida por Deus em vitória. Ou seja, quando eu entendo, meus amados, dentro do contexto que a Bíblia diz que Jesus nos conduz, ou seja, é Ele quem está à frente, é Ele que tem o controle, é Ele que vai te dar as estratégias, é em Deus que nós temos que nos apegar a isso. Para que nós possamos ter o cheirinho de Deus, meus amados, é preciso se aproximar desta pessoa, ou seja, da mesma forma como você abraça uma pessoa cheirosa, e quando você sai, você ainda sente o cheiro dela, porque ela contaminou você com esse cheiro. Então, se você entende que a sua célula é conduzida por Deus, ela está próxima de Deus, ela vai também exalar esse cheiro de Deus, essa vitória em Cristo. Olha que palavra maravilhosa para você se apoderar dessa palavra que somos conduzidos pelo Senhor. Romanos 8:31 diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Provérbios 21:31 diz: prepare-se o cavalo para o dia de batalha, mas a vitória vem do Senhor. Deuteronômio 20, versículo 4 diz: pois o Senhor, o seu Deus, o acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para dar-lhes a vitória. E por último, Salmo 108, versículo 3 diz: com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisará os nossos adversários. Aleluias, quantas palavras que Deus nos deu, meus amados, para nos apropriarmos e entendermos que somos conduzidos pelo Senhor. Se apodere desta palavra, se apodere dessa condição, que ainda que nós nos preparemos, a vitória vem do Senhor. Ele coloca que Ele vai nos acompanhar e vai lutar por nós, que a nossa vitória, que os nossos inimigos já estão debaixo dos pés do Senhor. É a palavra de Deus para a sua vitória, para a sua célula, para a sua vida como líder, em nome de Jesus. Mas o texto diz, meus amados, que há um se, ou seja, uma condição. Se nós vamos lutar as nossas lutas baseado nos nossos braços, se nós vamos lutar as nossas guerras segundo os nossos esforços, meus amados, Deus é posto de lado. Ou seja, a nossa vitória está em Cristo. A nossa vitória não está naquilo que você faz. A nossa vitória não está na quantidade de jejum que você faz. A vitória não está naquilo que você busca. Mas a sua vitória está em Cristo, nessa dependência de Deus. Meu amado líder, volte a sonhar os sonhos de Deus. Volte a buscar de Deus sobre a sua vida. Deixa eu perguntar para você. Quanto tempo faz que você não pergunta para Deus como que Deus queria que a sua célula fosse? Como que Deus queria que aquela reunião acontecesse? Meus amados, planejamos os nossos sonhos, fazemos as nossas estratégias, mas nos esquecemos de depender de Deus. Eu quero, em nome de Jesus, dizer para você que a primeira estratégia para que você tenha uma célula com o cheiro de Deus é você voltar a depender de Deus. Meus amados, você sonha os seus sonhos.
Mas há um texto que diz, meus amados, que Deus, Ele vai superar os seus sonhos, porque isso é o que está no coração de Deus. Quanto tempo tem que você não se prepara antes de uma reunião, orando, jejuando pela sua célula? Quando foi a última vez que você pagou um preço em consagração? Eu quero em nome de Jesus declarar, meus amados, ouça as estratégias de Deus para a sua célula, ouça as estratégias de Deus para o seu casamento, ouça as estratégias de Deus para a prosperidade que você tem buscado, ouça de Deus, dependa de Deus, para que você tenha esse cheirinho agradável de Deus na sua vida, em nome de Jesus. A segunda estratégia que eu quero dar para você viver uma célula com cheirinho de Deus, é porque você precisa entender que é através do nosso intermédio. Olha o que diz no versículo 14 ainda: por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Precisamos assumir a nossa responsabilidade diante de Deus. Não dá para ficar parado. Precisamos entender, meus amados, que é nossa essa responsabilidade de exalar esse cheiro. Se queremos, ó Pai, meus amados, que a nossa célula tenha o cheiro de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você: você foi posto na frente. Você é o sacerdote da sua casa, você é o representante de Deus no seu trabalho. Então, para que a sua célula, para que a sua casa, para que o seu trabalho, para que a sua faculdade tenha o cheiro de Deus, meus amados, vai ser através de você. Deus não tem um segundo plano, meus amados, para salvar a humanidade, não. Ele não vai esperar os anjos descer, Ele não vai esperar os 24 anciões, não. Ele conta comigo e com você, para ganharmos a nossa família, para ganharmos nossos amigos, nossos parentes. Meus amados, entendam, eles precisam de ouvir este amor através da sua vida. E eu amo esse texto de Romanos, quando ele fala a partir do versículo 13 do capítulo 10 de Romanos, que ele fala: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É uma afirmação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas Paulo continua, meus amados: como pois invocarão aqueles a qual não creram? E como crerão naqueles na qual eles nunca ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se nós não formos enviados? Está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Que palavra maravilhosa, meus amados. Há uma certeza: a sua família, se ela invocar o nome do Senhor, ela vai ser salva. A sua casa, a sua célula, ela vai conhecer um pouco mais de Deus. Mas para isso, meus amados, você precisa entender que é através de você, é através do seu posicionamento, é através da sua vida. Eu não estou falando de um chamado ministerial ao evangelismo. Ah, pastor, eu não sou evangelista. Não, eu estou falando sobre isso. Eu estou falando do chamado que todos recebemos, porque nós temos que ir e fazer discípulos. É minha essa responsabilidade, é sua, meu amado líder, é sua, meu amado irmão, de anunciar a palavra do Senhor. É através de nós, é a partir de nós que isso vai acontecer. Para que a sua célula tenha o cheiro de Deus, é preciso ter no seu coração a mesma coisa que habita no coração de Deus. Ou seja, quando Deus passa para nós esse cheiro, eu passo a ter agora não mais o meu cheiro, mas o cheiro de Deus. Quando eu compartilho o meu coração com Deus, ou seja, eu busco nele, eu passo a ter agora no meu coração aquilo que tem no coração de Deus. E o que faz queimar o coração de Deus, o que faz pulsar o coração de Deus, meus amados? João 3,16 responde essa pergunta: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que pulsa o coração de Deus, meus amados, o que faz Jesus vibrar, meus amados, são vidas. É aquela pessoa que você orou por ela, é aquela pessoa que te procurou com um problema, é esse membro da célula, meus amados, que está carente da sua presença. É por ela que Jesus pulsa o seu coração, foi por ela que Jesus se entregou.
ore e peça a Deus para colocar no seu coração o mesmo ardor, a mesma paixão que existe no coração de Deus. E é uma promessa para mim e para você. Ezequiel 36, 27 diz: darei a vocês, diz o Senhor, um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra, um coração insensível, um coração que não sente nada, e darei um coração de carne, um coração que pulsa. Existe para mim e para você, meus amados, uma promessa de Deus tirar esse coração ressequido, esse coração que não sente mais, esse coração que não se preocupa mais com a sua célula, esse coração que não se preocupa mais com o seu filho, esse coração que não se preocupa mais com a sua vida, porque dá vontade para muitos, meus amados, de chegar à beira de um prédio e se lançar, é porque ele não valoriza a sua própria vida. Mas em nome de Jesus eu quero ministrar nessa noite, que é por seu intermédio, você não é obra do acaso, você não foi um deslize dos seus pais, não, você é obra de Deus para anunciar a palavra do Senhor. E Deus coloca para nós, meus amados, que Ele vai tirar esse coração duro e colocar na sua vida, colocar no seu ministério, colocar no seu chamado, um coração que pulsa por aquilo que pulsa o coração de Deus, para que eu e você possamos ter esse cheirinho de Deus, para que a sua célula possa ter o cheirinho de Deus. Primeiro, você precisa entender que você está sendo conduzido por Deus em vitória. Ou seja, Deus não está só te conduzindo, Ele está te conduzindo em vitória. Segundo passo é que nós temos esse cheiro, ele é através do nosso intermédio, ou seja, é através de você. E o terceiro ponto, a terceira dica, é que nós temos que ter o aroma de Cristo, porque a palavra de Deus coloca para nós, porque para Deus somos o aroma de Cristo. Uma vez que nós pedimos a Deus para colocar em nós o seu coração, você passa, como eu falei, não mais viver os seus sonhos, você passa a não mais andar pelas suas emoções, você passa a não ter mais o seu cheiro, mas você passa agora a ter o cheiro de Deus. E como nós podemos ter um cheiro de um Deus tão distante, no Deus que habita nas alturas, meus amados? A palavra do Senhor diz que Deus esvaziou-se a si mesmo e fez-se forma humana e habitou entre nós. Uau! Meus amados, você pode agora ter o cheiro de Cristo. Você pode agora viver a mesma atmosfera que Jesus viveu. Então, se Jesus viveu, meus amados, numa atmosfera de milagre, em nome de Jesus, eu quero profetizar que você vai viver essa atmosfera de milagre, porque você tem o aroma de Cristo. Assim como Jesus viveu, meus amados, a provisão de Deus, meus amados, eu quero profetizar sobre a sua vida. Você vai viver a provisão de Deus, porque você tem o aroma de Cristo. Assim como Cristo viveu em obediência, meus amados, eu quero profetizar, meu líder, você vai viver em obediência, porque você tem o aroma de Cristo. Você não pode, você deve ter uma célula que viva, que tem o aroma de Cristo, e desta forma, você terá essa acessibilidade, essa condição de viver a mesma coisa que está em mim e em você. Eclesiastes capítulo 10, versículo 1 diz o seguinte: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Ou seja, o texto diz, meus amados, que a morte, ela gera mau cheiro. Assim como a mosca morta, ela produz o mau cheiro. Existem líderes hoje que estão vivendo o mau cheiro do medo. Medo da sua situação, medo do que está acontecendo, medo do seu chamado. Existem líderes que estão vivendo o mau cheiro da preocupação, preocupados como vai ser amanhã, preocupados como vai ser daqui a um mês, preocupado. Meus amados, deixe esse mau cheiro em nome de Jesus. Existem líderes que estão vivendo o mau cheiro da ansiedade. Não sabem, não conseguem dormir, não conseguem ter paz no seu espírito. Há líderes, meus amados, que estão vivendo o mau cheiro das dúvidas. Será que realmente isso é de Deus? Será que realmente eu consigo fazer isso? Será essa dúvida que tanto te incomoda, meus amados? É o mau cheiro que tem tirado o aroma de Cristo na sua vida.
Há quantos líderes que estão com o mau cheiro dessa incerteza, de não saber o que é certo e o que é errado, estão ali no meio. Meus amados, quantos líderes estão no mau cheiro do esfriamento espiritual do pecado? Em nome de Jesus, hoje Deus me trouxe aqui para ministrar sobre a sua vida. Isso não faz parte de você. Essa mosca, meus amados, ela não precisa entrar na sua célula. Esse mau cheiro não precisa entrar na sua célula. Esse mau cheiro não precisa entrar na sua vida, porque eu e você temos o aroma de Cristo em nossas vidas. Eclesiastes coloca, meus amados, que essa mosca morta, a morte, ela vai estragar o bom perfume de Cristo sobre as nossas vidas. Assim como o perfume, ele pode contaminar com um bom cheiro, o mau cheiro pode estragar esse bom perfume. Talvez a sua célula já esteve cheirosa. Talvez quando alguém chegava na sua célula, falava: uau, que célula gostosa, que alegria ver esse povo junto. Vocês exalavam o cheiro de Deus. Quantas pessoas chegaram na sua célula e falavam: nossa, como eu fui abençoado. Você exalava esse aroma de Deus, mas algo chegou. O mau cheiro chegou na sua vida. Eu não sei qual é o nome desse mau cheiro, meus amados, mas eu quero dizer uma coisa para você: algo estragou a sua célula, e em nome de Jesus, eu quero ministrar sobre a sua vida que não há morte em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Ele venceu, meus amados. Ele foi ao inferno e pegou da mão de Satanás a chave da morte. Não há mais condição disso na minha e na sua vida, porque o texto coloca muito claro, porque para Deus, a Bíblia não diz que nós seremos, a Bíblia não fala que quando, não, a Bíblia diz que porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Você é, meus amados, você é o bom perfume de Cristo, você tem o aroma de Cristo. Então, em nome de Jesus, na sua vida existe alegria, na sua vida existe esperança, na sua vida existe um agente de bênção, meus amados, na sua vida existe vida, em nome de Jesus. Eu quero ministrar o bom perfume de Cristo sobre a sua célula, sobre a sua casa, sobre o seu relacionamento, sobre o seu ministério, porque você tem o aroma de Cristo na sua célula, em nome de Jesus. E o último ponto, meus amados, para que você tenha o bom perfume de Cristo na sua vida, para que você tenha o bom perfume de Cristo na sua célula, uma célula com cheirinho de Cristo, você precisa entender, você precisa saber como ter este aroma. Como assim, pastor? Eu acabei de falar que você tem sim, mas você precisa se apoderar dela. E como que você pode se apoderar desse perfume? Imagina comigo, meu amado, você sai pela manhã, você se arruma todo, você vai para o seu trabalho, você vai lá e joga um perfumezinho, você sai todo cheiroso. Mas imagina que logo de cara você vai pegar um Transcol muito cheio. Talvez você vai com o seu carro próprio e você chega e tem que subir alguns lances de escada e você começa a transpirar. E aquele perfume vai se perdendo, ele vai se perdendo com o passar do dia. Talvez, meus amados, depois do almoço, você precisa ir no seu armário, na sua bolsa. E se é bolsa de mulher, tem muito mais coisas lá dentro, não é verdade? Mas ela pega lá o frasco de perfume e ela dá uma retocada. Ou seja, a sua célula começou muito bem, ela começou exalando o cheiro de Deus, ela começou exalando esse perfume. Mas, meus amados, entenda, você de tempo em tempo precisa retocar. Ou seja, quanto tempo a sua célula não se reúne para um momento de alegria? Mas pastor, não está podendo se reunir. Mas vocês podem fazer uma reunião de uma forma saudável, cada um no seu ambiente, cada um traz o seu pratinho para estar junto, batendo papo. Talvez esse bate-papo pode ser até mesmo virtual para algumas células. Talvez valha a pena marcar uma reunião só para conversar, para rir um pouquinho. Sabe, meus amados, precisamos retocar esse bom aroma, esse bom perfume de Cristo nas nossas vidas. O segundo ponto que você precisa ter, se apropriar para poder manter esse aroma, meus amados: não negocie a palavra de Deus. Olha o que o texto diz: ao contrário de muitos,
não negociamos a palavra de Deus. Paulo estava dizendo, meus amados, que independente do que estavam dizendo lá fora, independente do que o governo estava falando, independente se o time dele estava ganhando ou estava perdendo, meus amados, ele não negociava a palavra de Deus. O problema é que nós estamos negociando, meus amados, o ensino da palavra. Nós estamos negociando, meus amados, a intimidade com a palavra de Deus, com tantas coisas. Você fala que você não tem tempo, mas se você for listar o que você fez do dia de ontem, você vai ver o tamanho da lista que você tem. Mas em nenhum desses momentos você priorizou a palavra de Deus. Em nome de Jesus eu quero ministrar sobre a sua vida. Não negocie a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, meus amados, ela é a verdade, ela é a palavra de Deus literalmente, ela não possui meias verdades, ela não possui pequenos fragmentos de verdade, não, ela é a palavra. Assim como no início, essa continua sendo uma estratégia de Satanás sobre as nossas vidas. O que ele fez? Ele distorceu a palavra de Deus no coração de Eva, e por isso Eva cedeu. E quantas vezes nós estamos, meus amados, aceitando a distorção desta palavra nas nossas vidas? Quantas vezes nós estamos aceitando essas meias verdades ou essas mentiras literais que Satanás tem colocado para nós? Por quê? Porque não nos apropriamos da palavra, porque nós não conhecemos a palavra. Talvez você não conheça de futebol e você não pode falar sobre futebol. Talvez você não conheça muito bem de política, por isso você não pode falar de política. Talvez você não conheça muito bem a área da gastronomia, você não pode falar muito bem. Talvez você não conheça a área da saúde, meus amados, por isso que você não fala. E por que você não fala das coisas do reino de Deus? Porque você não é especialista. Mas pastor, especialistas são os pastores, são os mestres. Não, meus amados, especialista é aquele que busca o conhecimento, e você tem acesso a esse conhecimento. Meu querido líder, que você nessa noite busque tirar as suas dúvidas, não em pessoas, mas em Deus. Que você possa buscar as respostas para as suas interrogações na palavra de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é quem ministra sobre nós, é Ele que traz para nós a consciência, a ciência do que diz a palavra. E terceiro e último ponto, meus amados, como manter esse cheirinho, esse aroma de Deus, sendo íntimos de Deus. E na parte final do versículo 17 ele coloca: e em Cristo falamos diante de vocês de Deus com sinceridade. Nós estamos pregando aí, falando sobre uma série chamada O Impacto da Santidade. Nós estamos falando para você buscar intimidade com Deus. Estamos falando sobre a importância de você viver essa vida separada, uma vida de oração, viver verdadeiramente essa santidade. Mas ela não pode ser só uma série para mim e para você. Deus não está preocupado, meus amados, em trazer conhecimento, não. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Se Deus usa a expressão verdadeiros, meus amados, é porque existem pessoas falsas. Então eu quero que você entenda, meus amados, que quando nós falamos de intimidade com o Senhor, estamos falando de veracidade. Estamos falando de proximidade. Você consegue enganar as pessoas à distância, mas quando você convive com ela, você não tem como você fingir quem você é. Porque uma hora a máscara cai. Então isso que Deus quer que você viva uma intimidade com Ele ao ponto de você deixar as suas máscaras cair, para que Ele possa agir na sua vida, para que Ele possa agir na minha vida. Quanto mais próximo de Deus, mais eu tenho possibilidade de mostrar quem eu sou para Deus. E aí está a grande questão. Nós não queremos mostrar para Deus quem nós realmente somos. Estamos vivendo tantas mentiras. Vivemos uma mentira no trabalho, dizendo que eu sou, eu posso, eu consigo. Vivemos às vezes uma mentira dentro da igreja: não, eu sou ministro, eu oro, eu sou pastor. Vivemos uma mentira no nosso meio familiar: não, eu sou um pai honroso, eu sou uma mãe, eu sou um filho. E nos esquecemos, meus amados, que podemos enganar o nosso chefe, podemos enganar as pessoas da nossa igreja, podemos até enganar os nossos entes queridos, meus amados, mas não podemos enganar o Senhor Jesus. O salmista fala, meus amados, que Deus sonda e conhece o nosso coração. Você não tem como viver meias verdades diante de Deus, porque quanto mais próximo, mais Deus vai ter condições
de te abençoar, de tocar na sua vida. Não conseguiremos ter o cheiro de Deus sem estarmos perto o suficiente de Deus para sermos contaminados por esse cheiro. Ah, pastor, eu quero ter esse cheiro de Deus. Eu quero sim, pastor, que a minha célula tenha esse cheirinho de Deus na minha vida e na minha célula. Ok. Para que você possa ter o cheiro de Deus, você precisa ter Deus. Se você quer que a sua célula tenha um cheirinho de Deus, meus amados, você precisa trazer Deus para dentro da sua célula. Pastor, eu quero uma família com cheirinho de Deus, traga Deus para dentro da sua família. Pastor, eu quero ter esse cheiro de Deus na minha vida, traga Deus para dentro da sua realidade, dos seus prazeres, das suas vontades, das suas escolhas. Não tem, repito, não tem como ter o cheiro de Deus, se não estamos perto o suficiente para sermos contaminados. Se você abraça alguém que está cheiroso, automaticamente você será cheirosa. E o meu convite para você nessa noite é que você abrace a presença graciosa do Espírito Santo. Mas eu também te faço uma pergunta: e nesses últimos dias, quem você tem abraçado? Quem tem contaminado o seu coração? As verdades da palavra de Deus ou as mentiras que o mundo coloca? As bênçãos que os céus têm, as promessas de Deus para você, ou as ilusões que o mundo e a carne nos oferece? Quem você tem abraçado? Qual cheiro está exalando de você como líder? Qual cheiro está exalando de você como pai, como mãe, como filho? Qual cheiro está exalando de você como ministro? Qual cheiro está exalando você como profissional, como amigo? Qual é o cheiro que você tem exalado? Nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer: meu filho, eu quero que você tenha o meu cheiro. Eu quero que você transmita esse aroma de Cristo na sua vida. Eu quero orar por você. Eu não sei como está a sua célula, eu não sei qual é o aroma que ela está transmitindo, mas de uma coisa eu sei: Deus pode mudar a realidade que você está vivendo hoje e te levar para um novo nível de intimidade e te levar para um novo patamar de aroma àqueles que estão ao seu redor. Talvez você que é líder não está mais buscando a presença do Senhor. Você não acredita que a sua célula pode andar em vitória, como nós acabamos de falar. Eu quero profetizar em nome de Jesus: a sua célula vai multiplicar. Meus amados, nós estamos em agosto, nós estamos em agosto. Eu creio que até dezembro Deus pode multiplicar a sua célula, se você coloca Ele como centro da sua célula, se você atrai esse cheiro agradável. Meus amados, o cheiro todo mundo quer chegar perto. Então por que não tem convidado na sua célula? Talvez porque vocês não têm o cheirinho de Deus. Eu creio que até novembro Deus pode multiplicar a sua célula em nome de Jesus. Talvez você não entenda essa condição de entender que é sua responsabilidade. O segundo ponto fala de assumir essa responsabilidade. Meu amado líder, assuma essa responsabilidade. Eu vou orar para que a minha célula tenha um cheiro de Deus. Você que é ovelha, você que é membro, assuma um compromisso com a sua liderança. Meu amado líder, eu estou com você nessa oração. Nós vamos orar porque a nossa célula vai voltar a ser alegre, nossa célula vai voltar a ter o cheirinho de Deus. As pessoas vão pedir para vir para as nossas células. Eu quero profetizar isso sobre a sua célula. Eu quero profetizar, meus amados, que você vai buscar em Cristo ter o aroma de Cristo, ou seja, viver os milagres de Cristo na sua vida. E você vai manter, eu vou repetir, você vai manter esse cheiro de Deus na sua vida. Feche os seus olhos aí na sua casa. Se você é líder, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Você que é um pai, um sacerdote, uma mãe, você que é isso para a sua vida, coloque a mão também no seu coração, se essa é a vontade, para que o cheiro de Deus, ele não passe pela sua vida, mas que o cheiro de Deus mantenha-se na sua vida em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por esta palavra. Não queremos apenas ter as nossas células com cheirinhos de Deus, queremos ter as nossas vidas exalando a fragrância do Teu amor. Queremos passar, Senhor, ó Pai, as pessoas perguntarem o que está acontecendo conosco. Queremos, ó Pai, ao chegar no lugar, as pessoas entenderem que ali, aquele lugar está sendo inundado pela Tua presença, porque nós temos a fragrância da Tua presença, Senhor. Espírito Santo de Deus, talvez alguns maus cheiros já chegaram perto de nós. Talvez alguns questionamentos, algumas dúvidas, alguns medos, Senhor, ó Pai, estão fazendo parte da nossa vida em nome de Jesus. Passa, Senhor, ó Pai, o Teu sangue
e purifica-nos, ó Pai, na verdade da Tua palavra, para que possa voltar a exalar esse cheiro agradável da Tua presença. Repreendemos toda mentira que o inferno colocou no coração dos nossos irmãos e no nosso coração, para que possamos viver a verdade das Tuas promessas e da Tua palavra nas nossas vidas. Queremos contaminar, assumimos a responsabilidade como igreja, como filhos, ó Pai, de levar a Tua palavra, de exalarmos esse cheiro, Senhor, aonde nós chegarmos, para que vidas sejam agregadas no Teu reino. Ó Pai, nós queremos e ministramos nessa noite, que células irão crescer, através desse cheiro agradável da Tua presença. Não é as nossas estratégias, não são as músicas que nós colocamos, não é a nossa simpatia, não é a nossa alegria, não, Senhor, é a Tua presença. E que para que nós possamos viver, Senhor, incomode-nos na oração, incomode-nos a viver uma vida de santidade, de separação para o Senhor Jesus, que possamos ser impactados pela Tua santidade, que possamos viver essa verdade nas nossas vidas, dia após dia. Eu quero ministrar, Senhor, o cheiro agradável da Tua presença na vida e na célula dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima terça com uma nova palavra, uma outra palavra que certamente vai enriquecer e abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe nesse dia e que você tenha uma semana, uma célula abençoada de hoje para frente, porque nós somos a família Betel, uma família para pertencer. Beijo no coração, Deus te abençoe e até a próxima semana.